Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem disponibilizado por esse momento. É um presente teu também, Deus. Obrigado por tua bondade, tua misericórdia, pela vida de cada um que está aqui. Que mais uma vez possamos sair daqui enriquecidos, conhecimento e de graça, e mais transformados, possamos sair, Deus, com a mente mais transformadas, semelhante a Cristo. Obrigado pela vida do Tiago e de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tiago, tá contigo. Amém. Beleza, Ed. Brigadão. Gente, obrigado pela presença de vocês também. Que bom estar com vocês mais uma vez, apesar dos contratempos na última tentativa que a gente fez. E justamente depois que aconteceu, né, eu fiquei, acho que 10 minutos aqui falando sem ter conexão. Agora vou ficar mais esperto um pouco com isso, vou checar com mais vezes e vou olhar para o WhatsApp também, tá, Ed? Cara, daquela vez você estava mandando vários WhatsApp, eu estava achando que era um grupo que estava mandando, falei, nossa, esse grupo está enchendo a paciência, mandando um monte de mensagem enquanto eu falo. Agora eu vou prestar mais atenção no WhatsApp. Mas vamos lá, se Deus quiser, hoje sai. Mas deixa eu botar aqui a apresentação. E o tema que a gente ia tratar, então, que a gente tinha começado a tratar, né, esse interpretando o livro das Escrituras, lendo Gênesis 1 e 2. Gente, eu estou fungando bastante, eu estou com uma rinite muito atacada, mas não se preocupem, não é corona, então se eu espirrar, vocês fiquem tranquilos. Eu lembro que eu mostrei, então, esse de início, né, para a gente conversar sobre Gênesis. Existem diversos comentários, existe muito material, assim, não dá nem para recomendar o tanto de material que existe, porque realmente o pessoal é muito prolífico em produzir e é um tema que instiga muita gente. Então, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês, principalmente material que está em português. É esse livro do Derek Kidner, da editora Vida Nova, que é já um clássico, é muito conhecido, muito utilizado, é uma série que eles têm muito importante, e é um comentário muito bom sobre Gênesis, sobre os primeiros capítulos também, então vale a pena dar uma conferida quem tiver acesso. Ele tem posições muito interessantes e traz de forma bem equilibrada as interpretações dos primeiros capítulos, principalmente. E o Bruce Waltke, que também dispensa apresentações, eu acho, porque ele é um grande especialista em Antigo Testamento, um dos grandes eruditos hoje em Antigo Testamento, em Gênesis, e tem esse comentário lançado, a reedição do ano passado, da Cultura Cristã, então vale a pena também, mas é um monstro de livro, acho que deve ter umas 1000 páginas, acho. Mas é um comentário muito completo sobre Gênesis. E o mais acessível é esse Como Ler Gênesis, do Tremper Longman, que também é um erudito, estudioso de Antigo Testamento, que trabalha bem dentro do contexto dos povos, né, das culturas que circundam o contexto do Antigo Testamento. Então é um livro bem mais acessível, um comentário mais fácil de ler, ele não traz uma linguagem tão acadêmica. Mas tem esse outro da direita, que é dele também, que já é um comentário mais profundo, mais acadêmico também. E especificamente sobre Gênesis 1 e 2, né, porque a gente está falando sobre interpretar as escrituras, mas esse aqui não vai ser uma aula sobre hermenêutica em geral, né? A gente vai tentar falar um pouco sobre os primeiros capítulos de Gênesis, e trouxe 1 e 2, porque ali já tem muita coisa para ser trabalhada. Na verdade, nem sei se vou conseguir trabalhar capítulo 1 e 2, mas para a gente ver como é complexo, como tem coisa que a gente pode tirar desses capítulos. Tem esses livros que trazem análise só de Gênesis 1 e 2, um outro do C. John Collins, que traz de Gênesis 1 a 4, e esse outro azul, ele é de Gênesis 1 a 11, ou seja, sempre de 1 a 11, os primeiros 11 capítulos, né, que vão até a Torre de Babel, trazem esse segmento particular ou peculiar de Gênesis, que tem uma história muito interessante e muito diferente do restante da Bíblia, talvez, né? E esses outros 2 livros que estão separados aqui são muito bons também, são livros bem recentes que foram lançados. Esse vermelho, ele traz esse título de Leituras Cristãs Primitivas de Gênesis 1, então como que
os pais da igreja, né, a patrística, lia Gênesis 1 e mostra como que existem interpretações literais e outras exegeses do texto interessantes que podem ser aplicadas para nós hoje. E mesmo que eles faziam essa leitura sem o contexto de ciência moderna que a gente tem hoje, né, mas dá para a gente perceber como eles faziam essa leitura. E o outro é esse, desde o começo, interpretações de Gênesis 1 e 2 através das eras. Então, como que as leituras de Gênesis 1 e 2 foram modificando ao longo da história da igreja, né? E não modificando, mas como que diferentes épocas da igreja têm leituras diferentes de Gênesis, leituras literais, ou até diferenças no que se entende por uma leitura literal. Tá? Então, mas sempre, a grande maioria dos títulos em inglês mesmo. E a gente tem essa série maravilhosa que o John Walton tem lançado. O John Walton também é um grande erudito, um grande especialista de Antigo Testamento, das culturas do Antigo Oriente Próximo. E ele tem feito essa série The Lost Road, né, O Mundo Perdido, já tem 6 títulos, pelo menos, e 2 deles já estão traduzidos, né, que é O Mundo Perdido de Adão e Eva e O Mundo Perdido do Dilúvio. O Mundo Perdido de Adão e Eva é da série da BC2, foi o primeiro traduzido, e esse outro foi traduzido pelo Thomas Nelson. Então, gente, tem muita coisa, saindo muita coisa recente sobre esses textos, sobre interpretações que têm aparecido sobre Gênesis, os primeiros capítulos, e interpretações que voltam lá aos pais da Escritura, mostrando como que a gente pode ler dentro dessa tradição da era cristã, né? Só para a gente tentar dar uma pincelada nisso, em princípios de interpretação, porque eu não pretendo que seja algo sobre interpretação das Escrituras, mas a gente não pode deixar de passar um pouco sobre esses conceitos, né? E a interpretação bíblica, ela não deve ser vista como um mero exercício intelectual. Tá? A interpretação bíblica, ela precisa ser vista como uma disciplina verdadeiramente espiritual também. Tá? De ler as Escrituras e de entender que é o Espírito que pode nos revelar muitos dos mistérios que estão ali, né? E de acordo com a vontade dele, que pode iluminar e abrir os nossos corações para receber interpretações que muitas vezes passam à vista despercebida quando a gente então está fazendo essa leitura de forma espiritual, né? Então a gente precisa ter isso em mente. E é o Espírito também que vai nos mostrar e vai nos convencer da inerrância das Escrituras, de entender que as Escrituras, elas têm uma autoridade, elas foram inspiradas por Deus, e elas são úteis para o ensino, para a correção, para a disciplina, e como Paulo diz, né? Então, as Escrituras, sim, elas têm uma importância diferenciada, elas têm um papel diferenciado na vida do cristão. E a gente precisa ter isso em mente, a gente não pode negociar esses conceitos quando a gente vai ler as Escrituras. Tá? E a gente trabalha com 3 princípios básicos. Assim. A gente pensa sempre no quesito literário, no quesito histórico e no quesito teológico, mostrando como o texto é complexo e como ele pode ser interpretado, ou como esses 3 princípios vão se unir na hora de interpretar. A gente não pode só pensar no significado teológico, mas a gente precisa também pensar no contexto histórico, e a gente precisa pensar também na característica literária, né? Qual é o formato desse texto que está sendo apresentado a nós. Então, o trabalho de interpretação é um trabalho árduo, às vezes, mas, graças a Deus, existem pessoas que fazem isso, por isso que existem vários livros que são trazidos a nós, e a gente vai tentando passar isso para frente. A gente precisa, então, se ater, ou pensar, né? Qual a intenção do autor que escreveu, o autor que foi inspirado por Deus, em última instância, né? Última instância, qual a intenção do próprio Deus em trazer aquele texto, as diferenças dos estilos literários, o ambiente cognitivo que isso foi inserido, né? Qual que era a cultura intelectual da época, como que se percebiam, como se liam as coisas, como se entendia a mensagem, a informação, e o contexto à luz do cânon das Escrituras como um todo, né? O contexto da Bíblia, como que Gênesis se insere dentro do Pentateuco, como Gênesis se insere no Antigo Testamento, como que ele se insere em toda a Bíblia e qual a mensagem que tem ali. E aí a gente vai ter, então, condições de começar a perceber diferenças entre uma interpretação literal, que vai ao sentido real do texto, e uma interpretação, muitas vezes, que é literalista, ou seja, uma interpretação que se prende à mera palavra e perde o sentido
do texto. O Augusto Nicodemos, tio Nico, está aí trazendo, então, uma mensagem interessante sobre isso. Ele diz que não estamos dizendo que os autores bíblicos receberam conhecimento pleno e onisciente acerca do mundo e das ciências ao escreverem. Eles não tinham isso. Não faz sentido a gente pensar que o escritor do Antigo Testamento recebeu conhecimento de ciência moderna. Não faz sentido. A inspiração que Deus trouxe para ele não é essa. Eles se expressaram nos termos e dentro do conhecimento disponível daquela época, acomodando a verdade revelada aos termos ou em termos do que se sabia do mundo. Então, não faz sentido um autor das Escrituras, o autor de Gênesis, trazer algo que fuja do contexto onde aquelas pessoas estão inseridas. Então, quando se pensava que o Sol de fato girava em torno da Terra, que todos os animais que mexiam a boca após comer eram ruminantes, que tudo que tivesse asas e voasse era ave, isso não significa que está mostrando que a Bíblia estava errada ou que a mensagem que Deus passou estava errada. Ela simplesmente é uma mensagem que está acomodada à forma como se compreendia o mundo. Tá? Mas por que Deus não corrigiu isso? Sabendo que nem tudo que tem asa e voa é ave. Mas não havia necessidade de se corrigir essas coisas, porque isso era secundário. O mais importante eram outras mensagens que foram passadas através desses textos. Né? Aqui também, quando se pensava que o Sol girava em torno da Terra. Essa era a visão do observador. Né? O homem antigo olhava para o céu, via o Sol nascendo e se pondo, como o próprio Davi fala lá no Salmo 19. A compreensão que se tinha disso era que o próprio Sol girava em torno da Terra. Isso não foi corrigido, porque não havia necessidade de se corrigir isso para que a mensagem passasse de forma literal e correta para frente. Então, isso acontece porque a gente tem esses pressupostos quando a gente faz a nossa leitura. E hoje, quando a gente faz a leitura, nós já temos os pressupostos vindos do nosso conhecimento moderno sobre ciência, mas também nós temos os pressupostos da nossa cosmovisão cristã como um todo, e a gente precisa ler as Escrituras assim. Sempre vai ter uma subjetividade. É impossível a gente ler a Bíblia, ler as Escrituras de forma neutra. Tá? Então, a gente vai sempre ter isso em mente. E a gente, então, para fazer uma leitura correta, a gente precisa aplicar os pressupostos corretos. E os pressupostos corretos para nós, como cristãos, reformados, evangélicos, são esses pressupostos, né? Os pressupostos que nós já conhecemos sobre a revelação das Escrituras, a inspiração dos autores divinos, a inspiração da própria Escritura, né? A autoridade que ela tem, e principalmente, fechando aqui, essa necessidade de lermos tendo Cristo no centro. Lermos as Escrituras sabendo que elas dizem respeito a uma pessoa, que é a pessoa de Cristo. E esse processo, né, que trata desde a criação, da queda e da redenção em Cristo, e de como que todas as coisas foram criadas por Ele e vão convergir para o próprio Cristo. Então a gente precisa ler as Escrituras tendo isso em mente. Tá? E tendo isso em mente, a gente vai perceber que a gente consegue enfrentar diversos problemas que aparecem na interpretação. Né? E o problema do distanciamento talvez seja um dos principais, que envolve o distanciamento temporal, o distanciamento contextual, ou seja, a gente está numa situação hoje, numa cultura, num contexto totalmente diferente de quem recebeu aquela mensagem original. O distanciamento linguístico, a nossa forma linguística, né, a nossa forma de se comunicar, de escrever, de relatar coisas é diferente. O autor estava inserido em outro contexto. Então, humanamente falando, a gente tem esses 5 pontos aqui de distanciamento. Mas, de forma divina, também nós temos distanciamento, né, do próprio Deus e da forma como Deus transmite a sua mensagem. Então, a gente tem um distanciamento natural, ou seja, a nossa natureza é diferente da natureza de Deus, e principalmente o fato de a gente ter uma natureza caída hoje, fruto do pecado. Então, a gente tem um distanciamento espiritual de Deus, que precisa ser vencido, né, também. E é o próprio Deus que nos ajuda em encurtar essa distância. E o distanciamento moral também, que muitas vezes a gente lê as Escrituras à luz da nossa régua, né? Ou a gente lê as Escrituras a favor de nós mesmos, sendo que às vezes a gente tem que ler as Escrituras contra nós mesmos. Então, às vezes a gente tenta tirar das Escrituras algo que vai nos fazer bem ou que vai suprir
intenções do nosso coração que às vezes não estão corretas. E aí o tio Nico volta aqui dizendo que a divindade e a humanidade das escrituras devem ser mantidas em equilíbrio. Então as escrituras são divinas, elas são inspiradas, mas elas também têm um contexto humano, né? Elas também têm esse lado humano, elas têm essa dualidade. E quando enfatizamos um desses quesitos, né, em detrimento do outro, acabamos por cair em alguns dos erros hermenêuticos que caracterizam a história da interpretação cristã das Escrituras. 2 erros possíveis. A gente pode tratar a Bíblia exatamente como qualquer outro livro de religião, deixando de levar em conta a inspiração e a autoridade divina. E os estudiosos, professores que foram influenciados por esse racionalismo, nessa herança do iluminismo, acabaram por desenvolver métodos de interpretação que não aceitavam o conceito de revelação, de inspiração e providência. Tá? E uma atitude oposta é igualmente perigosa, porque muitos movimentos e grupos religiosos esquecem o fenômeno do distanciamento e encaram a Bíblia como se fosse um livro caído do céu, e cuja interpretação vai depender somente da oração, do jejum e da plenitude. Então eu vou interpretar sozinho, e a Bíblia ela vai ser interpretada apenas dessa forma, eu com o Espírito Santo. E a gente entende que a gente precisa ler a Bíblia, né, equilibrando essas questões, principalmente que a gente precisa da comunidade cristã, a gente precisa da igreja para nos auxiliar. E então a gente não pode cair nesse problema também. E, finalmente, a gente tem esses diversos gêneros literários, né, dentro da Bíblia. Então, a Bíblia é um livro só, ela trata de uma história única, que é essa história de criação, queda e redenção da humanidade e de todas as coisas, né, do universo, e a redenção em Cristo, e mostrando que isso tudo converge para Cristo. Ou seja, é uma história única. A gente pode olhar a Bíblia como uma narrativa única, mas dentro ali a gente tem muitos gêneros diferentes. A gente tem livros históricos, mas a gente tem os livros da lei, a gente tem livros de sabedoria, de poesia, tem as profecias, tem o gênero apocalíptico, que é um gênero único, tem os evangélicos, que trazem relatos mais objetivos e mais claros, e mais diretos, né? Tem as epístolas, que são outro estilo. Então a gente tem muitos gêneros, a gente precisa conhecer, distinguir esses gêneros. E alguns dos autores, né, alguns daqueles que eu trouxe lá no começo, eles têm percebido que Gênesis, né, principalmente o Gênesis 1 e 2, ou até Gênesis até o capítulo 11, não é nem poesia, mas também não é nem prosa pura. É uma combinação desses 2 estilos literários. Alguns chamam de prosa exaltada, outros chamam de prosa metafórica. São possibilidades de leitura, de entender qual o estilo que Gênesis se encaixa, né? Porque não é óbvio, não é simples, e ele não se assemelha com outros textos da Bíblia. Muitos acabam levando para esse ponto, mas é apenas uma poesia. Mas eles também mostram que, pera lá, não é só poesia. Existe estrutura poética, existe alguma coisa ali, mas também existe uma estrutura de prosa, de relato, e parece que mistura as 2 coisas. E se utiliza também de muitas metáforas, de alguma linguagem simbólica, não que seja toda simbólica, mas utiliza alguma linguagem simbólica também. Então, há um pouco de cada coisa, parece, inserido ali. Então, para quem Gênesis foi escrito? O John Frame tenta responder isso. E ele diz que Deus, em sua sabedoria, escolheu escrever Gênesis, não principalmente para especialistas técnicos em ciências, mas para todos os tipos de pessoas em todos os tipos de culturas, incluindo culturas pré-científicas. Ele, portanto, fala de maneiras comuns, no nível da experiência comum, aquela questão da acomodação, né? E como seres humanos completos, precisamos saber o que ele diz sobre pecado e redenção, mais do que precisamos conhecer informações técnicas da ciência. Então, se a gente pensa em todos os seres humanos, todas as pessoas comuns, independente da sua cultura, do seu conhecimento, da sua instrução, é muito mais importante que ele conheça o que a Bíblia diz sobre pecado e redenção do que sobre informações de ciência. Nem todo mundo precisa disso. E ela não foi escrita para isso. Né? E é por isso que vão surgir, então, diversas formas de se interpretar ou de se ler esses capítulos. Né? Eu vou trazer, então, tentar trazer um pequeno resumo aqui de possíveis leituras. Né? Algumas leituras são concordistas.
Concordistas porque elas buscam a ênfase na sequência de eventos que são relatados ali em Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, talvez. Mas principalmente no capítulo 1. E essas leituras concordistas, elas são as leituras de Terra Jovem, ou uma que busca uma leitura de aparência antiga, mas também de Terra Jovem, né? E leituras de Terra Antiga, como a teoria da lacuna ou a teoria do dia-era. A gente vai explicar um pouco cada uma delas. E existem leituras não concordistas, que dão ênfase mais no significado teológico. E essas leituras, então, vão buscar outra interpretação para Gênesis 1, e são a interpretação do dia da proclamação, da revelação, tem a leitura do poema, né, como uma leitura mais poética mesmo, tem a leitura do reino, do templo, e a cosmologia do Antigo Oriente Próximo, que também é importante nessas interpretações. Mas o que é fundamental aqui é a gente perceber que existem muitas leituras. Eu não tenho condições de trazer todas aqui em detalhe, existem livros e livros sobre cada uma delas. Mas a gente vai tentar pincelar um pouco cada uma. Vocês fiquem à vontade também para perguntar, trazer alguma coisa, a gente vê se a gente consegue trazer um pouco de cada uma delas. Tá? Mas antes da gente entrar, né, a gente precisa entender um pouco dessas leituras concordistas. E para os concordistas, a tentação é interpretar todos os versículos da Bíblia para corresponder ao quadro científico atual. Tá? Então, fazer essa concordância muito direta. E os concordistas, eles podem, então, ser forçados a mudar e atualizar regularmente suas interpretações à medida que o conhecimento científico moderno cresce e muda. Então, essa leitura concordista, ela pode cair nesse problema, né, nessa dificuldade de, à medida que a ciência muda, eu preciso atualizar a minha interpretação. Então, sempre que a ciência traz algo novo, eu preciso revisar a minha interpretação das escrituras para que continue concordando. Então, é um exercício complicado que pode gerar mudanças de interpretação muito abruptas. E, por outro lado, para os não concordistas, a tentação é interpretar todos os versículos da Bíblia que parecem discordar da ciência como figurativos, como simbólicos, sem antes estudar o texto e fazer essa exegese do texto como um todo. Então, em um extremo, os não concordistas eles podem acabar aplicando a mesma estratégia a todas as passagens da Bíblia, tá? Mas isso é no extremo. Muita gente fala, mas se eu interpretar Gênesis assim, então eu vou jogar toda a Bíblia no lixo, porque é tudo simbólico, é tudo figurado. Não. Em um extremo isso pode acontecer, de você aplicar essa estratégia em todas as passagens. Mas a gente viu que as passagens, ou os estilos, né, os gêneros são diferentes. Então a gente não precisa se preocupar que a forma que eu estou interpretando o Gênesis vai alterar a forma como estou interpretando o Evangelho, ou uma carta de Paulo, por exemplo. São formas diferentes, tá? Mas é uma tentação que pode surgir. Então, gente, as interpretações concordistas e as não concordistas, elas surgem de bons motivos. Sim, as pessoas têm bons motivos, elas não estão querendo minar a autoridade das escrituras, elas estão querendo mostrar que a Bíblia não entra em conflito com o testemunho da natureza, né, com o que a ciência tem revelado. Para isso surgem diversas possibilidades. Mas para ambas as formas de interpretação, a tentação é deixar a ciência dirigir a interpretação mais do que deveria. Para os dois lados, tá, gente? Isso é muito importante. Para os dois lados de interpretação, existe essa tentação de deixar a ciência dirigir a interpretação. E por mais que a interpretação das escrituras possa auxiliar, possa jogar alguma luz, possa servir, ela não deve dirigir no nível que passe do ponto. Tá? Então, achar esse equilíbrio que talvez seja um dos desafios, dos grandes desafios que a gente tem hoje. Quando a gente, então, pensa nessas formas de interpretar a ciência, justamente a gente tem algumas diversas opções aqui, né? Eu queria trazer alguma ideia, então, sobre como que isso funciona. Como que, à luz da ciência, a gente tem diversas interpretações das escrituras e como que elas podem existir, como que é possível isso. E a gente tem aqui nessa seta do lado esquerdo, a gente tem uma certa noção de sentidos extremamente literais ou literalistas, até sentidos mais figurados. Tá? Ou seja, não é preto no branco, existe um gradiente aqui entre compreensões literais e compreensões figuradas, ou totalmente míticas ou simbólicas, enfim.
Dentro das mais literais, ou das mais literalistas, por assim dizer, a gente tem, inclusive, interpretações de terra plana, por exemplo, ou de geocentrismo. Sim, existe isso hoje, mas graças a Deus eu acho que ainda não apareceu, deixa só o terra plana. E o criacionismo de terra jovem, que não é terra plana, tá? Mas é um criacionismo que busca compreender que a Terra tem, o universo, né, a criação tem seus 6.000 anos, de acordo com uma leitura das Escrituras, uma leitura específica dos textos de Gênesis, principalmente das genealogias e dos dias lá em Gênesis. Mas a gente também tem interpretações que buscam compreender uma Terra antiga, e aí a gente tem criacionismo de Terra antiga, teorias da lacuna, do Jerry, vou tentar mostrar alguma coisa, até leituras um pouco diferentes que mostram a possibilidade de uma evolução teísta, ou de uma criação evolutiva, até um sentido extremamente figurado, ou que desconsidera toda a autoridade das escrituras, que vai para uma evolução ateísta, que não tem compromisso nenhum com a fé cristã e com nenhuma fé, com nenhuma religião, na verdade. Né? Então, o ateísmo surge aí. Então, vamos lá. Primeiro ponto, interpretação da Terra Jovem. Para essa leitura, que é uma leitura concordista, né, Gênesis de 1 a 11 é história. A história pura, não é poesia, não é parábola, não é uma visão profética, não é mitologia, é história pura, relatada pelo próprio Deus como testemunha ocular do que aconteceu. Então, essa é a forma de compreender o texto de Gênesis 1, ou os 11 primeiros capítulos. Os dias da semana da criação, em Gênesis, eles são dias literais de 24 horas, de acordo com a compreensão do termo Yom, que é o termo para dia. A única interpretação possível para esse termo são dias de 24 horas, como usados ali em Gênesis 1. E a idade do universo da Terra, então, está fechada entre 6 e 10 mil anos, não dá para saber exatamente, mas entre 6 e 10 mil anos. Tá? E um dos textos que é usado para dar respaldo é o texto de Êxodo 11, quando Deus institui a semana de trabalho, né, para Moisés, ou quando Moisés passa isso para o povo, de que a gente tem uma semana de 6 dias de trabalho, um dia de descanso. Isso tem uma analogia forte com o texto lá da criação, de 6 dias de criação, um dia de descanso. Então a interpretação disso é que Moisés não poderia falar isso lá em Êxodo e falar outra coisa em Gênesis. Ele está falando de dias de 24 horas. E essa conta de 6 a 10 mil anos é baseada na leitura das genealogias de Gênesis, né? Como cronologias muito rigorosas. Pode ter uma ou outra diferença entre uma ou outra genealogia na Bíblia, mas elas tendem a concordar que a gente tem uma datação em torno de 6.000 anos da história que está na Bíblia desde Adão. E no século XVII começaram a surgir algumas contas bem elaboradas assim, sobre como que essas genealogias podiam trazer uma idade da Terra, uma idade do universo, né? E o bispo Ussher, talvez seja o mais famoso que fez essa conta. Ele era anglicano, se eu não me engano, ele era irlandês, ele era da igreja da Irlanda, reformado. E ele disse que ele chegou na conta dele, e pela conta dele, o universo foi criado no domingo, por volta das 18 horas, no crepúsculo, e começou, né, a ser criado no domingo, por volta das 18 horas, no dia 22 de outubro de 4004 a.C. Então, ele colocou dia, mês, ano e hora para a criação, quando Deus começou. É curioso perceber que existem outras contas. Até o Isaac Newton, por exemplo, teve uma conta dele que batia em 3.900 e alguma coisa. Então, existem uns cientistas, existem alguns teólogos nessa época que faziam essa conta, e pela abordagem das genealogias, com suas pequenas discrepâncias ali, alguns chegavam em 4.000, outros chegavam em 3.900, outros chegavam em 4.100. Então, tem um intervalo de confiança curioso aí. A interpretação da aparência antiga, então, é outra. Por quê? Ela trata de uma terra jovem, ela trata de dias literais de 24 horas, mas aí ela vai pensar em outra coisa. Pera lá, a criação, ela já veio pronta, madura. Como que aconteceu isso? E para essa interpretação, era necessário produzir uma funcionalidade imediata. Então a criação ela precisava ser criada,
imediatamente funcional, com os humanos já maduros, com os ecossistemas completos, com o sol dando energia. Então, como é hoje, foi criado exatamente como está. Tá? Então, parece que a coisa já era antiga. E hoje, pela ciência, a gente tem elementos que indicam que ela pode ser mais antiga. A explicação aqui, então, seria, não, então, esses elementos que a ciência encontra, que indica o fato dela ser antiga, é porque ela já foi criada com uma aparência antiga. Tá? E aí entra a ótima pergunta, né, do Adão, se Adão tinha umbigo. Porque ele já teria sido criado, então, adulto, pronto, em fase já de procriação. Né? E a Eva da mesma forma. E outras coisas, né? A gente tem tudo criado de uma forma pronta, do jeito que está, mesmo que tenha uma aparência muito antiga, mesmo que a gente encontre datações ou questões que pareçam ser antigas, mas foi criado assim. E aí surge um debate sobre a aparência jovem e a aparência antiga, porque para outros, não, pera lá, se ela começou, ela teria para a gente poder mostrar que ela tem 6 mil anos, então a gente precisa de uma aparência jovem. E aí alguns não concordam. Então há duas vertentes grandes aqui, dentre esse criacionismo de terra jovem, ou as interpretações de terra jovem, que é a questão da aparência. Há uma divergência entre aqueles que defendem a aparência jovem, que seria necessário para manter essa posição, e outros que defendem a aparência antiga como algo que foi colocado ali, de certa forma, para burlar alguma coisa, não sei. As interpretações, então, da Terra Antiga. Agora mudou o esquema. A Terra Antiga já entende os dias, lá em Gênesis, como dias de revelação, ou com diversas formas, né? Como dias de revelação, por exemplo, ou como dias de 24 horas mesmo, como a Terra Jovem. Mas, nesse caso aqui, são longos intervalos, de poucos anos, até bilhões de anos, mas entre esses dias de 24 horas. Outros entendem como dias de 24 horas também, mas após um longo intervalo entre o verso 1 e o verso 3 do primeiro capítulo. Outros entendem como dias analógicos, ou seja, são uma analogia com alguns outras ideias ou interpretações que acontecem, por exemplo, em Êxodo, e podem ser também temporalmente relativos. Então, há uma relatividade aqui do que seriam esses dias em relação ao tempo verdadeiro. E os dias como eras ou como longos períodos de tempo, e ainda, olha o último, como qualquer combinação das alternativas acima. Então, as interpretações que buscam concordar com a existência de uma Terra antiga são muito variadas e existem muitas linhas possíveis aqui. Vou trazer as principais, que é essa teoria do intervalo ou da lacuna. Essa aqui diz que que existe uma lacuna entre esses dois versículos e que Deus criou no início todas as coisas, isso é inegociável, como está lá no primeiro versículo. Mas aí, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, versículo 2. A terra era, esse verbo era, sem forma e vazia, pode ser interpretado, pode ser traduzido de outra forma. Ele pode ser traduzido como, e a terra se tornou sem forma e vazia. Foi uma possibilidade levantada por alguns tradutores. E aí, por causa disso, eles sugeriram que entre o versículo 1 e o versículo 2, existe uma lacuna, um intervalo, né, esse gap, de possíveis milhões de anos. Pera lá, como assim? Então, o que acontece, então, nesses milhões de anos? Nesse gap, nessa lacuna, acontecem muitas coisas. A queda de Lúcifer é colocada nesse intervalo. Há um caos que reina nessa época, nesse período indefinido. E, finalmente, depois do caos reinar e uma destruição completa da primeira criação, aí a terra se torna sem forma e vazia. E aí, depois disso, parece que Deus interfere novamente e ele começa, a partir do versículo 2, uma nova criação. E aí ele vai estabelecer naquela sequência as coisas como são colocadas. Então, essa nova criação que é feita pode ser entendido como 6 dias de 24 horas também. Tá? Então, é algo que foi trazido
No início do século, na virada do século XIX, século XX, tinha alguns pensamentos nessa linha. Hoje, essa teoria, ela persiste em alguns círculos, mas ela já tem sido deixada de lado justamente porque é uma interpretação forçada, de certa forma. É uma interpretação baseada no que não está escrito, em vez de estar baseada no que está escrito, né? Porque ela está baseada no que não está escrito entre Gênesis 1 e 2, versículo 1 e 2, né? Mas foi uma interpretação trazida, por exemplo, pela Bíblia de Estudo de Scofield, que é muito conhecida aqui hoje. Ela vem do início do século XX, está em português, foi usada principalmente na tradição pentecostal, ela foi muito usada, pelo menos, e ela traz essa ideia desse intervalo. Tá? E ela também traz, curiosamente, aquela datação do bispo Ussher, olha aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, o ano 4004 como o ano de início da criação. Outra possibilidade que a gente tem, a teoria do dia-era. Eu acho que essa talvez seja uma das mais comuns e que muita gente, às vezes, acaba até chegando a essa conclusão sem ler sobre ela, né? Eu acho que é alguma coisa que muita gente acaba sendo levado a perceber assim, ou acaba ouvindo alguém falar, não, mas os dias de Deus não são os dias do homem. É uma teoria realmente é uma das mais comuns. Existe uma linha muito parecida que é o criacionismo progressivo, que tem muito a ver com essa interpretação. Então, ela trata a palavra hebraica yom, que é a palavra para dia, né? E que a Terra Jovem diz que só existe uma possibilidade ali, que é dias de 24 horas. Aqui, ele admite que pode haver 4 interpretações. Uma delas é que yom significa uma parte das horas do dia, e outra significa todas as horas do dia. Mas também pode significar um ciclo de noite até noite ou de manhã até manhã. Né? E uma quarta opção é que pode significar um período muito longo de tempo, mesmo que seja um período finito, mas é um período longo. Tá? Então, há possibilidades, e considerando a possibilidade de ser um dia longo, um tempo longo, é que se coloca essa ideia do dia-era. Então, tentando juntar isso aqui, para a gente não ficar muito confuso. Às vezes é confuso mesmo, mas vamos lá. Aqui embaixo, a teoria da Terra Jovem são os 6 dias, acontecem aqui. Depois tem um dilúvio global. Então, o dilúvio também ser global é fundamental aqui para explicar muitas coisas hoje que a ciência mostra. A Terra Jovem necessita do dilúvio, ou necessita que o dilúvio seja um fenômeno global. A teoria do intervalo, né, da lacuna, tem essa lacuna entre o Gênesis versículo 1 e versículo 2. Então, a criação da matéria, da vida, a formação de fósseis aqui nessa lacuna de tempo, né? Então, na verdade, formação dos fósseis, formação do petróleo, do carvão, enfim, tudo. Não sei se os dinossauros se encaixam aqui, mas enfim, há uma criação que dura um tempo indefinido, muito longo, e aí de repente dá essa quebra para o versículo 2. E a partir do versículo 2 começa uma nova criação, e aí a gente tem 6 dias de 24 horas, criação de Adão e Eva, e toda a criação como descrita ali em Gênesis 1, a partir do versículo 3. Tá? O dia-era entende que é possível que cada dia relatado no Gênesis seria uma era, um éon, como está aqui. Tanto faz. E aí, nessa tentativa de fazer essa concordância, esse concordismo, né? Há uma tentativa de entender. Então, primeiro dia, que está lá em Gênesis capítulo 1, de versículo 1 até o versículo 4, é a primeira era. Então, ali está a formação da matéria e tal. Depois, dos versículos de 5 a 8, você tem a segunda era, que seria o segundo dia, né? Versículo 9 a 13, terceiro dia, terceira era. Forma vida e tal. Depois, a quarta era, a quinta era e a sexta era. Então, passam aí os 6 dias, com tempos indefinidos, assim, são tempos muito longos, né? Eu não sei se eles chegam a fazer as marcações quando olha a escala geológica e que a ciência mostra, eu não sei se tem essa correspondência exata. Eu acho que algumas linhas têm. E, inclusive, tem uma tentativa de um
um cientista judeu, que é o Schroeder, o Gerald Schroeder. De vez em quando ele está em Brasília, dando palestra num evento lá da igreja Sara Nossa Terra, se não me engano. Se alguém souber, depois me clareia aí. Mas o Gerald Schroeder, ele busca conciliar isso, busca fazer a concordância com a teoria da relatividade de Einstein. E como o tempo ele tem essa elasticidade, talvez, essa questão que não é, que a gente observa o tempo de forma diferente, né? Ele coloca que cada era tem uma duração diferente de acordo com a teoria da relatividade de Einstein, e aí ele calcula quanto tempo durou a primeira era, quantos bilhões de anos, depois a segunda era durou menos bilhões de anos, a terceira era durou, e vai sempre diminuindo pela metade, mais ou menos, por causa dos cálculos que ele fez lá. Então ele fez uma concordância muito grande, ele tentou fazer, né, com os eventos que a ciência relata com os dias de Gênesis. E aí, de repente, você chega no ano 4000 a.C., que é quando começam a ver os relatos escritos, inclusive da Bíblia, né? E aí a gente tem a história contada como é hoje. Então, as outras leituras, então, são as não concordistas. E elas buscam essa ênfase no significado teológico justamente porque elas entendem que quando você tenta fazer essa concordância, inclusive essa do Schroeder que eu falei por último, né, que tenta usar a teoria da relatividade, parece que sempre vai ficar alguma coisa fora. Parece que não dá para fazer essa concordância ponto a ponto. E realmente, às vezes, é difícil. Uma questão clássica é a questão do Sol e da luz, né? Porque o Sol, você tem os dias. Dia 1, primeiro dia da criação, segundo dia da criação, terceiro dia da criação. Para você ter um dia, você precisa de ter algo que conte um dia. Como que você conta o dia? É o tempo que da Terra girando em torno do Sol, enfim, né, ou da Terra girando em torno dela mesma. Então. Na verdade, a Terra gira, o movimento de rotação da Terra, e aí você tem dia e noite. E aí? Para você contar um dia, você precisa do Sol. E o Sol foi criado quando, no relato de Gênesis 1? No quarto dia. Então, como que você tem dia 1, dia 2, dia 3, sendo que aquele que é responsável por marcar o dia foi criado no dia 4? Então, isso é um exemplo clássico que mostra como que a concordância total é complicada. Como que parece que tem algo ali que não dá para ser lido bem assim. Então, esse é um dos argumentos que é utilizado, outros sobre quando está relatado ali que surgiram, por exemplo, a vegetação, os peixes e tal, e quando a gente vai na ciência, a gente vê que a sequência está diferente. Então, é tudo uma questão de sequência de eventos. Por isso que as leituras não concordistas, elas entendem que a sequência de eventos não dá para você concordar com a ciência moderna, com o que a ciência moderna está mostrando. Então, se não dá para concordar nisso, não dá para fazer essa concordância com o texto e a ciência, a gente precisa ler o texto de outra forma, talvez, né? Porque talvez ele realmente esteja ali para ser lido de outra forma, e existem essas ênfases nos significados, então, teológicos. A primeira dessas é a interpretação dos dias da proclamação. Então, os dias de Gênesis 1 seriam a forma de ler, né, a forma literária que está aquilo ali, seriam dias que ocorreram na sala do trono de Deus. Isso metaforicamente, né? A gente sabe que não existe uma sala física, mas do trono de Deus são os dias em que Deus proclamou a sua corte, né, aos anjos e cada passo da sua criação. Tá? Então, foram os dias em que Deus foi falando, foi dando essa ordem, a palavra de Deus foi sendo falada. Então, e não tem nada a ver, então, com os dias ou períodos de tempo na Terra. Esses dias são dias de proclamação puramente dessa forma, e principalmente porque Deus ele está fora do tempo, ele experimenta o tempo de maneira diferente. A gente tem esses textos clássicos, né, de que mil anos são como um dia para Deus, enfim. E, então, o tempo, na verdade, quando a gente lê esses textos, a gente tem que ter cuidado com isso também. Não é que 1000 anos são como um dia e a gente vai sempre fazer essa relação. 1000 para 1, não é assim. 1000 anos são como um dia porque justamente há uma relatividade aí, né? Não tem nada a ver com a física, mas essa forma como Deus experimenta o tempo é totalmente diferente da nossa.
Mas aqui, ó, proclamação. Agora tem uma outra interpretação que é muito parecida, mas não tem a ver com Deus proclamando a cada dia os itens da sua criação, mas com dias que Deus revelou, ou que Deus deu a visão para o autor humano, né? Se foi Moisés ou se foi outro, mas foram os dias em que Deus revelou isso. Então foram dias de uma visão profética. Então, no primeiro dia, Deus revelou ao autor que aconteceu isso, isso, isso. No segundo dia, a revelação veio assim. E aí, a cada dia, o autor que escreveu o Gênesis recebeu essa revelação. Então, não tem a ver exatamente quando Deus criou a luz, criou a terra, criou as águas e a vegetação. Tem a ver com os dias em que isso foi revelado ao autor humano original. Eu não falei, está falando aqui autor humano original, né? Porque a tendência sempre é concordar que Moisés é o autor humano original, mas existem outras linhas também que mostram que provavelmente Moisés não é o autor de todo o Pentateuco, por exemplo, e, enfim, existem diversas linhas sobre quem foi o autor do Pentateuco, quem foi o autor de Gênesis. A tendência mais de uma linha ortodoxa é considerar que Moisés é o autor de grande maioria do texto mesmo. O Tremper Longman, lá, aqueles livros que eu mostrei no início, ele concorda com isso, ele mostra que as outras ideias ou as outras teorias, elas são fracas em superar a teoria de que Moisés é o autor. Então, já que as outras não são tão fortes assim, a gente mantém Moisés. Mesmo sabendo que o texto dele não é completo. Existem inserções, existe alguma modificação do texto à luz da arqueologia e de outras formas de interpretar, mas o autor majoritário é Moisés mesmo. Mas, enfim, isso é assunto para outro estudo. Tá, então a gente viu os dias da proclamação, os dias da revelação, e agora sim uma interpretação também que é literária, que busca essa ideia poética, ou seja, o oposto daquela interpretação da Terra Jovem, que é extremamente literalista e histórica. Aqui é o contrário, que busca entender que Gênesis talvez seja um texto com uma informação, uma carga literária muito importante, que passa pela poesia de alguma forma, né? Então ele trata esses temas de forma poética, trazendo a ordem dos dias e tal, mas não por razões históricas. E existe um artifício literário que está sendo usado para trazer a informação, e não é necessário que aqueles dias estejam ordenados de forma sequencial. Tá? Aquilo ali foi o artifício utilizado para informar, né, para trazer para o povo aquela mensagem. Mas isso não significa que o Gênesis não seja verdadeiro, ou seja histórico, ou que essa leitura não seja literal. Essa leitura pode ser literal, compreendendo-se que esse seja o sentido real da interpretação que está ali. Tá? Então, percebam que quando a gente fala literal, também é muito vago. Quando a gente fala literal, a gente precisa entender o que isso está representando, ou a que ponto isso vai para o sentido real do texto. Então, essas interpretações que não pensam na sequência, né, como que elas interpretam, então? Já que a sequência, ou que os dias não estão sequenciais, ou que não podem fazer essa concordância, como que eu vou interpretar isso? E uma abordagem muito conhecida hoje, ou aceita por muitos teólogos, é essa aqui, a hipótese da estrutura do texto. Então, ele parte do princípio que existe uma estrutura literária, e ele está baseando ali muitas vezes porque o texto em hebraico, ele sempre tem uma estrutura literária curiosa, que foge para a gente nas nossas Bíblias, né? Existem estruturas literárias na disposição de frases no hebraico que são muito peculiares e são próprias da cultura e da forma como se escrevia. Tá? Existem repetições, existem trocas, existem recapitulações que às vezes voltam, e os hebraístas, né, eles percebem muito isso, conseguem identificar, isso tudo está muito identificado, sabe, essas estruturas em Gênesis, e as estruturas do hebraico. E essa aqui é uma delas, que foi uma proposta, ou seja, isso não é definitivo, isso não é absoluto, isso é uma proposta, é uma ideia sobre a interpretação que é trazida por essa hipótese.
Por isso que é hipótese, tá? E aí, para a gente entender essa hipótese, vou trazer ela traduzida aqui, eu acho que fica mais fácil. A gente tem lá no versículo 2 que a terra era sem forma e vazia. Vocês estão comigo, gente? Então. Tá. Se a terra era sem forma e vazia, primeiro ela precisava adquirir forma. E depois ela precisava resolver o vazio se enchendo. E aí essa interpretação ela pega um insight muito interessante. Que o que estava sem forma, Deus traz forma nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias ou nos primeiros 3 eventos. Então, primeiro ele dá forma a ausência de luz, né, traz a luz e dá forma a isso. Depois ele traz o firmamento e dá forma ao céu e aos mares. E no terceiro dia ele dá forma à terra e essa estrutura de vegetação como algo que ainda está vazio, mas que não está mais sem forma. Então, os primeiros 3 dias se cria essas estruturas, as formas responsáveis pela existência. Então, a luz, a divisão de mar e dos ares, né, e a divisão da terra, das plantas, enfim, os locais que não estavam habitados ainda. Tá? São ou nessa tradução aqui, né, são os reinos, como se fossem reinos que vão ser habitados por seus habitantes, os seus moradores. E aí, nos próximos 3 dias, nas próximas 3 etapas, o dia 4, 5 e 6, a situação que estava sem forma ganhou forma, agora a situação que estava vazia vai encher. Então, o céu, né, o firmamento, ou enfim, o universo, que tinha luz, as luzes agora vão ter seus luminares, o sol e a lua, enfim, vão preencher esse espaço. O firmamento, os céus e os mares vão receber os seus habitantes, que são as aves e os peixes. E, finalmente, a terra e a vegetação vai receber os seus habitantes, que são os animais terrestres e os seres humanos no 6º dia. Tá? É uma ideia muito interessante, muito curiosa, porque ela separa 2 blocos de 3 dias, resolvendo 2 problemas, né? O problema de sem forma, e depois o problema de vazio. Então, você dá forma e você enche. Então, você provê o recurso e você provê quem vai utilizar o recurso. Enfim, é uma possibilidade de ler, de compreender como que esses versículos estão arranjados e como você pode interpretá-los sem necessitar dessa concordância muito grande com a ciência ou com a sequência que a ciência traz. Tá? Há muitas críticas também, e muitos realmente também não gostam disso, principalmente porque dizem que essa correspondência aqui entre 1, 2 e 3 e 4, 5 e 6 não bate muito bem também. Então, da mesma forma que o concordismo tem lá suas forçações de barra, aqui parece que também há uma forçação de barra. Ou seja, nenhuma forma de interpretação é tão conclusiva assim e absoluta. Sempre vai ter as suas críticas. Uma outra aqui, então, é a interpretação do reino, ou do templo. Essa aqui, ela é mais curiosa também, porque ela entende que como um grande rei, né, Deus cria os domínios do seu reino nos 3 primeiros dias e os habita nos 3 dias seguintes. Ou seja, ela empresta a interpretação anterior da estrutura, da hipótese da estrutura. E ela trabalha em cima disso. Mas ela vai um pouco além. Ela diz que os humanos eles recebem domínio, né, como num pacto de concessão de terras, né, Deus concede aos humanos essa oportunidade de domínio, que é ordenado lá por Deus, né, a Adão. E eles recebem a imagem de Deus como sinal de autoridade divina, e eles vão trabalhar, então, nesse reino estabelecido por Deus, de certa forma, um templo. E, então, por causa disso, o texto ele não está focado em origens materiais, ele não está focado em física, ele está focado em o ser humano recebendo a ordem de participar da criação, de participar desse domínio com Deus, né, sobre
a sua própria criação e sobre as coisas que Deus dispôs. E essa ideia do templo é que vai fazer muito parte do que a gente vai ver agora para frente, que é a ideia funcional. Ou seja, percebe como essas interpretações, elas são um pouco diferentes, mas elas meio que se complementam aos poucos. E elas podem ser misturadas e podem ter elementos de uma de outra que vão contribuir. Ou seja, a interpretação literária, né, poética, pode ter a ver com essa hipótese da estrutura, que pode ter a ver com essa hipótese do reino, do estabelecimento do reino ou do templo de Deus, e que culmina aqui nessa interpretação funcional, de certa forma. Essa interpretação entende que o pensamento aqui, como eu disse antes, né, não é voltado para algo material, mas é mais focado no funcional, ou seja, em como que as coisas funcionam de acordo com a ordem de Deus. E é por isso que, e o autor que fala disso é o John Walton, né? Ele comenta que quando Deus termina cada dia, ele diz, e viu Deus que era muito bom. Esse bom que Deus coloca não é um bom no sentido de perfeição, porque a criação não é perfeita, no sentido de que apenas Deus é perfeito. Mas o que ele faz é bom. É bom no sentido de que é funcional, serve a alguma coisa, serve a um propósito, é feito para desempenhar um papel. Então é nesse sentido que é bom, ou nesse sentido de perfeição, entre aspas, que pode ser interpretado, porque aquilo serve a alguma coisa da melhor forma possível. Então tem a ver com esse estabelecimento de ordem, de função, de identidade da criação e das coisas que Deus coloca ali. É uma organização, mais do que tem a ver com estrutura física. Justamente porque estrutura física e conhecimento físico sobre o universo e sobre o cosmos, sobre a realidade, não era algo que fazia parte do pensamento das pessoas naquela época. Tá? E então tinha mais a ver com essas origens funcionais e não com as origens materiais. E Deus vai trazendo, então, atribuindo funções, trazendo essa ordem, organizando as coisas, justamente porque a ideia aqui é que Deus está montando ou estabelecendo um templo. E isso encontra ecos na forma como o templo de Deus é estabelecido ao longo do Velho Testamento, né? Seja no tabernáculo, depois seja no próprio templo que é construído por Salomão. Como que funcionava isso, né? O templo como um lugar do povo de Deus, um lugar de adoração a Deus, e que existe um local específico no meio, que é o Santo dos Santos, onde Deus habita. Aqui, pensando no cosmos, então há uma analogia com isso. O cosmos seria esse templo, que o próprio cosmos serve de adoração a Deus, né? Como a gente vê lá que os céus proclamam a glória de Deus, enfim. O próprio cosmos tem esse papel de mostrar a glória de Deus e servir como templo onde nós estamos também. E o Éden, quando é colocado lá no Gênesis, seria esse Santo dos Santos, onde Deus habita. Seria esse local específico que é, então, o ápice, né, do relato da criação, lá no Gênesis 1 até o final, é o Jardim do Éden. Esse jardim seria o local final, onde há essa harmonia, onde Deus se comunica com o ser humano diretamente, e há essa intimidade com Deus, e é onde Deus habita. E aí faz esse paralelo com as outras formas de templo que a gente tem no tabernáculo, no templo, e depois nós nos conhecendo como templos do Espírito, né? Então, nessa interpretação funcional, a idade da Terra ela não é relevante, porque a idade da Terra é uma questão material, e ela não está sendo abordada aqui. Aqui é o relato funcional. O que é importante é que a Bíblia insiste que Deus é o Criador, e que ele é responsável por isso. E aí a gente tem, nesse texto, a gente tem essa ideia de não precisar ler ciência ali, ou não construir ciência a partir desse texto. Tá bom, gente? Essa é a ideia mais por trás. Então tem essa inauguração desse templo cósmico, como eu disse, né? Então está sendo mostrado como que esse templo está sendo construído e é inaugurado em Gênesis 1. Essa ideia que o John Walton traz lá no Mundo Perdido de
São dois livros, o Mundo Perdido de Gênesis 1, depois o Mundo Perdido de Adão e Eva, ele complementa isso. Né? E muito dessa interpretação deve a essas interpretações da cosmologia do Antigo Oriente Próximo. O Antigo Oriente Próximo é justamente essa região onde tinha a Mesopotâmia e a Babilônia, enfim, aqueles reinos antigos que eram o contexto cultural de Israel, da formação do povo de Israel. Tá? Então, essa mensagem foi dada para eles à luz desse contexto. Tá? Então, dessa forma, a gente precisa compreender que Gênesis 1 ele corresponde a uma imagem física do mundo conforme essas religiões, conforme esse povo do entorno, conforme essas culturas. Mas a imagem teológica, ela é muito diferente. Tá? A imagem teológica, ela proclama um Deus como criador, ela faz essa distinção entre o Deus de Israel e os outros deuses, ela faz sempre um paralelo, ela sempre coloca, por exemplo, né, Deus cria os luminares, para o dia e para a noite, mostrando que esses luminares são meros luminares, eles não são deuses como se acreditava, por exemplo, no Egito, que eram o Deus Sol, a Deus Lua, enfim. Esses elementos da natureza não eram deuses, eles eram feitos por Deus, mas eram meros, estavam à mercê desse Deus, estavam sendo utilizados por esse Deus para cumprir um fim e para nos servir, inclusive, como luminares. Tá? Então, sempre essa imagem física do mundo antigo, mas sempre à luz de uma imagem teológica diferente do mundo antigo, uma imagem teológica que é revelada por Deus de quem ele é. Tá? Então, quando a gente vai ver a cosmologia do Antigo Egito, a gente percebe muitas dessas coisas. Então, só para a gente dar uma pincelada aqui, como que era essa cosmologia? Tá? Eles viam o mundo de uma forma muito específica. Imagine como que se via o mundo 2.000 anos antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo. Tá? Era uma forma muito simples, muito simplória de interpretar o cosmos, né, o céu e o universo. E a gente tinha essa ideia aqui de uma terra plana, que estava sentada sobre suas colunas, as fundações da terra, né? E tinha as profundezas da terra, o Sheol, ou o inferno, que estava ali dentro. E esses fundamentos da terra que apoiavam o firmamento. Tá? O firmamento delimitava essa abóbada. E hoje o pessoal da Terra plana voltou com a ideia da abóbada, né? Mas essa era a ideia antiga, com o Sol, a Lua, as estrelas, tudo isso dentro da abóbada, dentro do firmamento. E acima do firmamento, as águas, e acima dessas águas, os portões para o céu e Deus nos céus dos céus. Né? Então, os céus também tinham as suas estruturas lá. É uma visão muito simples e muito incorreta. Hoje a gente estuda a ciência, a gente vê a natureza, a gente vê o universo, a gente entende que é totalmente diferente disso. Mas essa era a visão colocada, inclusive as águas acima do firmamento, você tem comportas nesse firmamento, e isso assim que é colocado lá, quando a gente tem um relato do dilúvio, por exemplo, abriram as comportas, ou abriram as janelas. Isso era literal na cabeça, literal no sentido de ser realmente isso. Era a ideia do que se pensava, né, do que os povos pensavam que abririam-se janelas no céu, e as águas acima do firmamento cairiam da terra. Então a gente tem uma estrutura muito peculiar, que era a estrutura parecida para quase todos os povos daquela época ali no Antigo Oriente Próximo. Tá? As culturas babilônia, suméria, acadiana, os egípcios tinham algo semelhante e o povo de Israel estava imerso nesse contexto. Então, eles não tinham uma visão muito diferente disso. Tá? Essa era a ideia geral de como que o mundo era estabelecido, né? Para vocês terem uma ideia, os egípcios tinham algo parecido também. Os egípcios tinham essa ideia de que o deus Nut, que era o deus do ar, formava essa abóbada também, como firmamento, e o deus Geb era a terra. Eles eram irmãos gêmeos, esses dois deuses. E um encostava o outro e fechava essa abóbada celeste com a terra, e dentro disso a gente tinha os outros deuses, o deus da água, o deus do fogo, que estavam ali também. E, enfim, quando o relato da criação surge lá, e quando Moisés fala isso para o povo, enfim, o que está sendo dito ali gente,
essas estruturas, elas não são deuses. Essas estruturas, ou essas coisas que vocês adoram como deuses, elas são criação do Deus Todo-Poderoso, do nosso Deus, do Deus de Israel, que é um Deus apenas, e que é um Deus amoroso, que é um Deus Pai, e, enfim, tudo isso está envolvido quando o relato da criação é passado. Né? Para vocês terem ideia, gente, ó, isso aqui é um mapa antigo da Babilônia, na esquerda o original e na direita uma representação, sobre o que se conhecia há 1000 anos atrás do mundo. E o mapa era exatamente esse. Você tinha um oceano circulando, você tinha a parte que se chamava de Ásia, a parte que se chamava de Europa, mas tinha outro nome, né? Mas você tinha 3 partes que representava, ou seja, não chamava, mas que representava a Europa, a Ásia, a África, que era a Líbia ali, um mar, né, aqui, e era algo muito simples, muito rudimentar, e todo o universo, toda a Terra, todo o planeta, todo local de existência era isso, era apenas isso. E isso, às vezes, a gente precisa ter isso em mente para pensar o que eles estavam dizendo, ou a respeito de que extensão da existência que eles estavam dizendo. Tá? E a gente tem diversos paralelos com outros textos, até mais antigos. Por exemplo, o Gênesis 1 tem muitos paralelos com o Enuma Elish, que é esse texto babilônico que é mais antigo. Tem o épico de Atrahasis, que é mais antigo ainda. Todos eles trazem histórias parecidas em algum momento, mas a grande diferença do relato de Gênesis é que ele traz essa mensagem central de que Deus é um só, é o Deus de Israel, e que ele é criador de todas as coisas, e que ele coloca a sua imagem em todos nós. Ao contrário, por exemplo, dos reis babilônios, né, que eles eram divinos, e eles faziam suas estátuas e espalhavam pelo território como se fossem representantes deles, né? Para demarcar território, por exemplo. Então, aquelas estátuas eram representações do deus babilônico, que era o próprio imperador, o próprio rei. O que o relato de Gênesis traz? Fala que existe um Deus, que o líder, que o rei, ou o imperador, ou o chefe do clã, não era Deus, e que as estátuas que Deus faz para colocar no seu território são os próprios humanos. Cada humano recebe a sua imagem. Cada humano é um representante de Deus, né? É um espelho de Deus. Isso é totalmente diferente do que todas as outras culturas do entorno pensavam. Então a gente tem relatos do Antigo Oriente Próximo muito curiosos sobre dilúvio, relatos mais antigos que o relato de dilúvio da Bíblia. Tem o épico de Gilgamesh, que é o equivalente a um Noé, como se for, por assim dizer, que traz também elementos muito parecidos, mas à luz desses outros relatos, né, a gente percebe como que eles são muito úteis para perceber como que se entendia o mundo, como que se lia a cultura da época, como que se lia o universo, o cosmos, como que se entendiam as origens das coisas através das outras culturas. Como que os israelitas, então, como um povo que estava em formação e recebendo essas informações, pensem no povo de Israel, que é para quem primariamente Moisés escreveu isso lá no Monte Sinai. Então, o povo de Israel, 40 anos no deserto, depois de passar séculos no Egito, aprendendo essas coisas, e indo para Canaã, onde estariam rodeados de outros povos que também aprenderam essas coisas e tinham essas cosmovisões, tinham seus mitos, tinham suas ideias e seus aprendizados sobre como que as coisas existiam, quem eram os deuses, e aí, de repente, Moisés leva para o povo essa palavra, né? Ah, não, Moisés não trouxe isso pela primeira vez? Provavelmente não. Isso provavelmente tem a ver com uma tradição oral contada pelos antepassados, né, desde muito antes, até Moisés. E se você pensar nisso, né, o próprio primeiros pais, né, ali, os Abraão e desde antes de Abraão, todos eles já deviam passar essas tradições orais, de forma oral, para seus descendentes, e isso devia ser algo comum. Mas, de repente, você tem com Moisés a sistematização desse conhecimento de forma escrita, e ele escreve essas coisas e mostra, olha, gente, o nosso Deus é esse, a nossa história é essa, o que nós entendemos como as origens é assim. E quando vocês receberem essa informação
dos outros povos, vocês têm que entender que o que os outros povos estão dizendo é porque eles não seguem o nosso Deus. Então a gente tem que perceber isso também, tá? Então a gente tem aqui essas tábuas com essas escritas cuneiformes que eu não sei como que eles conseguem traduzir esses negócios, mas graças a Deus a gente tem gente habilitada para traduzir isso, para trazer isso à luz, para traduzir outros manuscritos e entender, à luz disso, o que estava escrito no hebraico nosso, que isso aqui não tem nada a ver com hebraico, e como que isso foi colocado, por que essas coisas foram escritas dessa forma. É muito complexo, é muito profundo, e a gente realmente não pode tratar isso de forma simplista. Tá? Então, para a gente fechar aqui, o Ed já pediu para eu tentar encerrar, e é muita coisa, muita informação, acho que joguei muita coisa na cabeça de vocês, já dá para dar uma sacudida aí para ver se encaixa. Mas o John Frame, ele fala sobre isso, sobre as interpretações. Né? Ele diz que na comunidade reformada, muitos já se mantiveram fiéis interpretando, né, como dias literais, outros dias antigos, dias simbólicos. Essas posições coexistiram razoavelmente e confortavelmente até por volta da década de 80. Olha só que curioso isso. Mas, desde então, muitos assumiram a causa da criação de 24 horas por dia e seus discípulos seguiram o padrão reformado do século XX de ser militante em relação a seus pontos de vista. Muitos reconstrucionistas cristãos adotaram essa posição literal, acompanhada por muitos assinantes escritos, que baseiam seus argumentos no que os escritores da Confissão de Fé de Westminster provavelmente acreditavam. Então, eles estão expandindo isso. Como que os autores da Confissão de Fé de Westminster acreditavam? Eles acreditam que era assim. E, por causa disso, alguns presbitérios, inclusive, negaram a ordenação a candidatos que rejeitavam a visão literal de Gênesis 1. Ou seja, olha o nível de importância que foi dado a isso. Mas ele prossegue. A visão da duração dos dias da criação deve ser um teste de ortodoxia? Eu acho que não. As questões exegéticas são difíceis e não acredito que outras questões doutrinárias se baseiem nelas. E aí ele segue o texto dele, mas ele diz isso de forma muito interessante. Essas visões ou essas interpretações, que são muitas, elas devem ser um teste de ortodoxia? E ele fala, não, a gente não precisa se apoiar nisso dessa forma. Né? O Tremper Longman, lá voltando nele então, ele diz que devemos estar cientes do papel do leitor enquanto interpretamos. Todos nós abordamos a Bíblia a partir de nossa perspectiva humana, limitada e caída. E essa consciência ela não deve nos levar ao desespero, mas ela deve nos humilhar como intérpretes. E também nos incentivar a ouvir outros intérpretes que possam nos ajudar. E perceber dimensões do texto que a gente não pega, né? Então, alguns conselhos finais, né? Isso nesse livro sobre origens, da Deborah Harsman e do Loren Harsman, que são... A Deborah Harsman hoje ela é a presidente do Instituto Biologos, lá nos Estados Unidos. Ela é física e ela tem feito um trabalho muito interessante tentando conciliar a ciência e a fé cristã. E eles dizem, né, que à medida que o conhecimento científico aumenta e muda ao longo dos séculos, a compreensão da estrutura física e da história da Terra mudará. Isso é claro. Mas durante todos esses séculos, as verdades teológicas de Gênesis 1 permanecem as mesmas. Há um Deus soberano que faz a luz a partir das trevas, que cria um mundo ordenado a partir do caos e enche um mundo vazio de boas criaturas. Tá? As verdades teológicas permanecem, elas precisam ser vistas assim, mesmo que a ciência mude. E, finalmente, devemos cuidar para que o desejo de resolver conflitos não nos distraia da mensagem principal que Deus tem para nós no texto. Nosso chamado principal como cristãos é viver nossas vidas de acordo com as claras mensagens da palavra de Deus e debater as sutilezas da interpretação de passagens menos claras é um chamado menor. O nosso chamado principal é que deve ser o nosso foco, tá? Para a gente poder balizar e equilibrar a nossa postura como cristãos. Tá bom, gente? Ou seja, é um assunto complexo, não dá para a gente tratar tudo aqui, na verdade dá para focar em cada um daqueles pontos ali de forma mais específica. Com certeza tem muitas dúvidas, muitas questões que a gente deve ter por causa disso, e como que funciona de fato, como que essas culturas do Antigo Oriente Próximo a gente pode compreender melhor, o que tem a ver de fato essas outras culturas, enfim, existe muita coisa para ser tratada, mas eu tentei trazer
uma pincelada de cada uma para mostrar que existem muitas opções, e nenhuma delas deve servir para a gente como teste de ortodoxia, como o John Frame fala lá. Elas podem servir como formas de se interpretar, mas que não devem levar à divisão no nosso corpo. Acho que isso é o principal que a gente precisa ter